Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente para mais um vídeo aqui no canal. Hoje estamos começando aqui um assunto novo, que é o assunto da equação do primeiro grau. Hoje vamos aqui explicar rapidamente como resolver uma equação do primeiro grau e fazer alguns exercícios com tipos diferentes de equações. Lembrando que aqui o objetivo do nosso canal é resolver questões e com isso, quando a gente resolve questão, a gente dá uma revisada básica de como funciona o assunto e vamos lá. Bom, aqui, começando esse assunto aqui, a gente tem que uma equação do primeiro grau, é uma equação que envolve números e letras. No caso, as letras são as incógnitas. No caso aqui, a equação do primeiro grau, a gente tem que olhar para o expoente da letra. O expoente da letra aqui não tem nada, mas sempre quando não tem nada é como se tivesse 1. Então, se tem apenas 1 no expoente da letra, é uma equação do primeiro grau. Se tivesse um 2 aqui, seria uma equação do segundo grau. Se tivesse um 3, uma equação do segundo grau. Então, para a gente identificar primeiro se é ou não uma equação do primeiro grau, a gente tem que olhar para o expoente da incógnita, para o expoente da letra. Então, aqui é uma equação do primeiro grau. Com base nisso, descobrimos já que é uma equação do primeiro grau, a gente vai resolvê-la. O objetivo aqui, ao resolver uma equação do primeiro grau, é encontrar quanto vale o valor da incógnita. No caso aqui, x. Só que pode ser qualquer outra letra, pode ser a letra A, pode ser B, pode ser C, pode ser M, pode ser Y. Geralmente a gente trabalha com X, mas só frisando que pode ser qualquer letra. Então aqui no caso a incógnita é X, porque a gente quer encontrar o valor dela, a gente não sabe. Então como a gente vai encontrar o valor de X? A gente tem que olhar para os números que estão do lado esquerdo, do lado de X aqui. Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. Pronto, aqui não tem nada. Então, aqui eu tenho x mais 4. Observe que o único número que está do lado esquerdo da igualdade é o 4. A gente não tem nenhum outro número aqui. A gente tem o 12, só que o 12 está do lado direito da igualdade. Então, para a gente encontrar o valor de x, a gente tem que isolar o x. Ou seja, tem que deixar o x sozinho de um dos lados da igualdade. Então, eu vou deixar isolar, repetir aqui. Observe, fazer a setinha aqui. Então, aqui o x eu repito ou conservo. Pronto. Observe esse sinal. Esse sinal ele está na frente do 4. Então, se o sinal está na frente do 4, quer dizer que o sinal ele pertence ao 4. Certo? Então, esse sinal é o do 4, mais 4. Então, sempre que o sinal estiver na frente do número ou da letra, o sinal vai pertencer ao número. E aqui do x, qual é o sinal do x? Outra regra também. Sempre quando a gente não tem sinal nenhum, é como se tivesse um mais aqui. Então aqui é mais x. Aqui também não tem nenhum, é mais x. Aqui tem algum sinal do lado esquerdo? Não, mas sempre quando não tiver sinal, aqui tem um mais, só que a gente não coloca. Então aqui é mais 12. Certo? Aqui a gente tem que colocar porque está fazendo uma operação. A gente não poderia deixar x e o 4 e já dizer que tem um mais aqui. Então a partir do lado direito a gente tem que colocar o sinal. Do lado esquerdo, e não tiver mais nenhum número, não precisa. Bom, então a gente vai isolar o x, certo? O x aqui, eu já repeti o x, tá aqui, x. E o mais 4, no caso, eu faço o que com mais 4 se eu quero deixar o x sozinho? Observe que eu vou repetir aqui a igualdade, vou repetir o igual, repetir o x, repetir o igual. O 4, eu faço o quê? O 4, observe que ele está do lado esquerdo, ele tem que passar para o outro lado, para o x poder ficar sozinho. Ele vai passar para o outro lado com o sinal inverso, com a operação inversa do que ele está realizando aqui. Aqui ele está somando, ele está mais. Então, para passar para o outro lado da igualdade, ele tem que passar com o inverso do mais, ou seja, com o inverso da adição. Qual é o inverso da adição? O inverso da adição é subtração. Aqui agora eu conservo 12, porque eu não mexi no 12. Observe que eu estou mexendo apenas no 4. O 4 está mais, ele passa para o outro lado, menos 4. Então, a regra é, sempre o número, quando eu quero mudar ele de lado da igualdade, ele tem que passar com a operação inversa, certo? Então, aqui, por exemplo, se eu quisesse passar o mais 12 para o lado de cá, ele teria que passar menos 12, certo? Então, aqui, continuando, eu vou fazer x é igual. Aqui eu faço a operação 12 menos 4. Aqui é um mais. Nessa regra aqui a gente faz o quê? A gente conserva o sinal do maior sempre quando os sinais forem diferentes. Aqui no caso um é mais, outro é menos. Então a gente conserva o sinal do maior, que é o mais, e faz a subtração. 12 menos 4 dá 8. Então x é igual a 8. Basicamente é isso. Agora eu vou fazer outro exemplo aqui para a gente
poder fixar melhor. Então aqui eu tenho, deixa eu pegar o piloto vermelho, eu tenho x menos 12 igual a 20. Outro exemplo para a gente trabalhar. Eu quero encontrar o valor do x. Ele tem que ficar isolado do lado de um dos lados da igualdade. Então já está aqui do lado esquerdo, vou isolar o x, deixar ele sozinho. Então x, e esse menos 12 que está junto do x, eu faço o quê? Observe que esse menos, ele é do 12. Então esse menos está junto com o 12. Então, para eu mudar ele de lugar, eu tenho que levar o sinal junto, perdão. Então, se ele está com a operação de menos, está com a operação de subtração, para ele passar para o outro lado da igualdade, ele tem que passar com a operação inversa. Aqui está menos, então ele tem que passar mais. O igual eu conservo, sempre a gente repete o que a gente não muda. Repetiu o x, repetiu o igual, repetiu o 20, a gente não está mexendo, eu vou mexer no 12. O 12 está com menos, então ele tem que passar mais. Observa que o 12 está subtraindo, então ele tem que passar somando, mais 12. Pronto, aqui eu conservo o x, é igual 20 mais 12, estou somando, então vai dar 32. Super simples essa, né? Agora eu vou fazer mais outro exemplo aqui. Agora um pouquinho diferente. Vou fazer aqui 4x mais 2 igual a 10. Observe agora o detalhe. O x, ele tem um número junto dele. Nesse daqui o x não tinha nenhum número. Sempre quando tiver um número junto do x ou junto da letra, a gente está trabalhando aqui com x, mas poderia ser qualquer outra letra, só relembrando. Sempre quando eu tiver o número junto com a letra, quer dizer que ele está multiplicando a letra. Então, 4x aqui é o mesmo que 4 vezes x, certo? Então, aqui é 4 vezes x mais 2 igual a 10. Eu quero encontrar o valor do x. Ele tem que ficar sozinho do lado da igualdade, do jeito que eu deixei aqui para encontrar o valor dele. Então, inicialmente eu repito o 4x. Por que eu não deixei o x já sozinho desse lado e o 4 já joguei para o outro lado? Porque primeiro eu tenho um mais 2, eu tenho que passar o mais 2 para o outro lado, que é uma operação, para depois eu trabalhar com essa daqui. Então eu repito 4 vezes x, repito igual, repito 10. Agora o 2 ele estava aqui do lado, ele foi para onde? O 2 ele está aqui somando, ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa da soma. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, se ele está mais, ele passa menos. Então, aqui é menos 2, sempre passando com o sinal inverso. Então, aqui eu conservo o 4x por enquanto. Por que eu conservei? Porque aqui ainda existe uma operação pendente. Eu tenho que fazer ela primeiro para depois isolar o x realmente. Então, repito 4x igual 10 menos 2 fica quanto? Eu tenho um 10, tiro 2, fica 8. Pronto, já terminei a equação? Não, por quê? Porque aqui está 4x e o x tem que ficar sozinho. Sempre para encontrar o valor da incógnita, a incógnita tem que, no fim, terminar sozinha do lado da igualdade. Então, eu isolo o x aqui, repito igual, repito 8. E agora, cadê o 4? Foi para onde? O 4, ele está do lado do x multiplicando, certo? Lembra que eu falei aqui que quando eu quero passar o número para o outro lado, eu passo com a operação inversa do que ele está realizando? Observe que aqui o 4 está realizando uma multiplicação. Então, para ele passar para o outro lado, ele tem que passar com a operação inversa da multiplicação. E qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a divisão é aqui o 4, em forma de fração. Então, ficou 8 dividido por 4, tá vendo? 4 estava multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então aqui eu repito, x igual, agora eu faço a divisão. 8 dividido por 4 dá 2. Isso. E agora, para finalizar, outro exemplo aqui é menos 3x menos 9. Observe agora que toda a equação é negativa. Então, como é que a gente faz antes de resolvê-la? Sempre quando aparecer o x com sinal negativo próximo dele, eu tenho que deixar positivo para poder resolver. Para deixar positivo, eu multiplico toda a equação por menos 1. Observe que o menos 1 está multiplicando desse lado, mas ele vai multiplicar... Opa, aqui tem um igual, perdão. Ele vai multiplicar toda a equação. Então, aqui, menos vezes menos dá mais. Então, vai ficar mais 3x igual menos vezes menos dá mais 9. Então, quando eu multiplico por menos 1,
eu troco todo o sinal de cada número. Se aqui, por exemplo, fosse mais, ia virar menos. Se aqui fosse mais, ia virar menos. Então, os dois era menos, os dois virou mais. Agora, eu quero encontrar o valor do x. Então, conservo x igual, repito, mais 9. Mas eu não preciso colocar o mais 9 se eu não quiser. Eu preciso colocar apenas o 9. Porque o mais, quando a gente não coloca, já está implícito aqui. E esse 3 fez o que com ele? Ele estava aqui do lado do x com a operação de multiplicação. Ele tem que ir para o outro lado, porque o x tem que ficar sozinho. Sempre para resolver, o x tem que ficar sozinho no final. O 3 estava com a operação de multiplicação. Então, ele tem que passar para o outro lado com a operação inversa da multiplicação. E qual a operação inversa da multiplicação que eu falei aqui em cima? É a divisão. Então, o 3 aqui está em cima multiplicando, ele passa embaixo dividindo. Então, aqui, para finalizar, fica x é igual a 9 dividido por 3, que dá 3. E é isso, terminamos aqui nossa primeira aula de equação do primeiro grau, com alguns exemplos. Qualquer dúvida aí vocês podem perguntar. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima aula.